Quando a energia elétrica da minha casa acabou, percebi que não era a única pessoa morando no meu apartamento. Quando cheguei em casa e descobri que a nossa energia tinha acabado, fiquei furioso. Liguei para o meu colega de quarto, que tinha saído de manhã para viajar de férias. Ele me disse que a conta estava paga e que provavelmente teríamos a energia de volta em algumas horas. Nesse ponto, decidi que iria para a casa de um amigo, assistir a um jogo da NBA, e quando voltasse para casa por volta da meia-noite, a energia estaria de volta. Uma hora depois, voltando da casa do meu amigo, olhei para o prédio de apartamentos e vi todos os apartamentos iluminados. Alguns deles com uma luz amarela brilhante, mas o meu apartamento tinha a única janela escura. Ainda havia uma chance de que eu tivesse energia. Eu apenas não deixei nenhuma luz acesa. Quando saí para o trabalho naquela manhã, abri a porta do apartamento e olhei para a escuridão total que estava diante de mim. O interruptor de luz mais próximo estava a cerca de 3 metros da porta da frente, então eu teria que tatear as paredes para encontrá-lo. Na escuridão, a porta bateu atrás de mim enquanto eu seguia meu caminho ao longo das paredes, deixando-me em quase total escuridão. Estava muito mais escuro do que eu esperava no apartamento. Não ajudava o fato de que geralmente mantemos as cortinas fechadas para evitar olhares curiosos dos vizinhos. Devo ter perdido o interruptor de luz, porque a primeira coisa que senti nas mãos foi a moldura da porta do meu quarto. Vaguei, ainda abraçando a parede, em direção à porta do meu quarto. Ouvi um rangido alto quando me apoiei nela. Eu odiava aquela porta. O toque mais leve a fazia parecer gritar. Eventualmente, encontrei o interruptor de luz e tentei ligá-lo. Nada. Droga. Sem energia. Mantive o interruptor ligado para que, se a energia voltasse em breve, eu saberia imediatamente. Eu queria escovar os dentes primeiro, então tateei pelas paredes e encontrei o caminho até o meu banheiro privativo. O banheiro parecia ainda mais escuro do que o restante do apartamento. Virando a esquina, longe de qualquer janela e sem janelas próprias, o banheiro era essencialmente um buraco negro. Nenhuma luz conseguia escapar dele. Minhas mãos tatearam a bancada do banheiro, encontrando a pasta de dente, depois de algum tempo, minha escova de dentes. Eu estava em completa escuridão, escovando os dentes, desejando por luz e ouvindo os sons que acompanhavam viver em um complexo de apartamentos lotado. Ouvi passos no apartamento acima do meu. Pude ouvir o casal vizinho discutindo ao lado. Então ouvi o rangido inconfundível da porta do meu quarto. O primeiro pensamento que tive foi que a energia tinha voltado. O ar-condicionado deve ter ligado e a pressão do ar moveu a porta, fazendo-a gemer. Então percebi que a luz no meu quarto não havia acendido. Alguém estava no apartamento. De repente, me senti exposto na escuridão do banheiro, como se estivesse sendo observado. Pensei nas histórias que ouvi sobre piratas usando tapa-olhos para ajustar os olhos, para enxergar no escuro, para ter vantagem no combate noturno. Eu não tinha ouvido a porta da frente se abrir, então se algo estava aqui dentro, já estava aqui há mais tempo do que eu e provavelmente teria se adaptado à falta de luz até agora. Engoli minha pasta de dente, com medo de fazer barulho, e me agachei na escuridão total do banheiro, com os ouvidos atentos a qualquer som vindo do meu quarto. Lembrei que tinha um banco de energia em minha mesa de cabeceira. Se conseguisse encontrá-lo, poderia carregar meu celular e, em seguida, teria uma lanterna. Depois de 5 minutos ou mais reunindo coragem, saí lentamente do banheiro. Parecia ter ficado ainda mais escuro no apartamento nos últimos 10 minutos, e andei devagar em silêncio, com as mãos esticadas, sondando a escuridão. Minhas mãos estavam na altura do peito, tateando na direção da minha cama. Encontrei minha luminária e fui até o criado mudo em que estava. Abri a gaveta superior e comecei a procurar pelo banco de energia, que era como um tijolo. Cada som que eu fazia, cada clique acidental das minhas unhas batendo na madeira do criado mudo, parecia que eu estava me revelando a um predador. Eu me sentia como uma presa. Encontrei o banco de energia e os cabos necessários e me levantei. Não queria esperar no meu quarto enquanto ele carregava. Me sentia muito exposto, então planejei levar o banco e o celular para o banheiro novamente. Eu os coloquei nos bolsos e comecei o processo novamente de tatear na escuridão em busca do batente da porta do banheiro, quando minhas mãos tocaram algo desconhecido. Eu me perdi no meu próprio quarto? Estendi as mãos novamente com ambas as mãos. Minha mão esquerda tocou o lado direito do batente da porta do banheiro. Estendi minha mão direita na parede para confirmar, e senti algo tocar nela. Meus dedos se enrolaram em um emaranhado de material fino e cabeludo. Eu agarrei e percebi que estava segurando uma cabeça cheia de cabelos. Alguém estava na minha frente. Nem mesmo pensei em gritar. Empurrei o intruso e entrei no banheiro. Bati a porta atrás de mim, tranquei-a e fiquei na escuridão. A cabeça que senti estava na altura dos interruptores de luz, ou uma pessoa pequena estava em pé ou uma pessoa grande estava sentada. De qualquer forma, provavelmente estava sentada ali me observando em silêncio enquanto eu tateava no criado mudo. Meu coração batia rápido e eu sentia que ia vomitar. Fiquei em silêncio, pressionado contra a porta, ouvindo o outro lado. Podia ouvir os vizinhos ainda, mas não ouvia nada vindo do meu quarto. Então houve uma batida na porta. Foi uma batida educada, como se estivesse verificando se o banheiro estava ocupado. Depois de um longo silêncio, ouvi novamente. Dessa vez foi mais alto, mais pesado, mais rápido. Pensei que a pessoa do outro lado logo ia simplesmente socar a porta barata. Depois, silêncio. Odiava o tempo que os iPhones levavam para recarregar.
Lembrei que mantinha uma vela e fósforos em cima do meu vaso sanitário. Então tateei até o outro lado do banheiro e os encontrei. Os trouxe de volta para onde eu podia sentar, mantendo as costas pressionadas contra a porta. Sentei por um tempo, ouvindo e pensando. Continuei pensando nos piratas, e não queria perder o progresso que meus olhos tinham feito se adaptando à escuridão. Então ouvi do outro lado do banheiro a água pingando. Ping, ping, ping. Como isso tinha começado a pingar agora? Parecia que estava vindo da minha banheira. Fui completamente dominado pelo pavor. Havia algo aqui comigo? Há quanto tempo eles estavam aqui comigo? Eles estavam aqui quando eu estava escovando os dentes? Sentia que ia ficar doente. Tive que usar a vela. Acendi o fósforo e peguei o pavio da vela. Ping, ping, ping. Uma luz amarela fraca iluminava alguns metros em todas as direções. Mas meu banheiro era longo. Ainda não conseguia ver a parte de trás perto do vaso sanitário e da banheira. Deslizei a vela ao longo do chão até o meio do banheiro. Na fraca luz dourada, pude ver 2 pés sujos saindo de trás da cortina do chuveiro. Levantei os olhos e vi um rosto também escondido atrás da cortina do chuveiro. Estava escuro e não consegui distinguir muitos detalhes, exceto pelos olhos escuros refletindo a luz da vela e pelo sorriso enorme. Não acho que era humano. Fui inundado por um medo primal. Eu e aquilo nos encaramos. Eu me sentia como um esquilo olhando para um leão, cada um desafiando o outro a dar o primeiro passo. Lentamente, me levantei, nunca tirando os olhos do rosto repugnante que me observava pelo meu chuveiro. Ouvi uma voz do outro lado da porta sussurrar. O que você vai fazer? Ping, ping, ping. Percebi que não era a banheira que estava pingando, mas a saliva da boca dessa criatura horrível na minha frente. O que você vai fazer? A voz atrás da porta perguntou um pouco mais alto. Vi uma mão aparecer de trás da cortina do chuveiro, com dedos cada um de 5 polegadas de comprimento, aparentemente afiados nas pontas e pretos de deterioração. Começou a mover lentamente uma perna decrépita em minha direção. Senti uma vibração no meu bolso, indicando que meu celular estava carregado. Sem tirar os olhos dessa criatura, alcancei no bolso, liguei a lanterna e apontei para ela. Ela abriu a boca amplamente, revelando fileiras de dentes afiados, e gritou com o que parecia ser dezenas de vozes de crianças. Corri. Saí do banheiro, a luz do meu telefone iluminando o ambiente o suficiente para ver que não havia apenas a pessoa cujo cabelo eu havia tocado, mas várias pessoas, todas com um sorriso no rosto. Saí do quarto, sentindo mãos me alcançando na escuridão e puxando minha camisa. Cheguei à porta e me joguei no corredor, correndo pelas escadas e para o estacionamento. Estou sentado no meu carro agora. Cerca de 10 minutos atrás, vi a luz do meu quarto se acender. Nossa energia estava de volta. Pensei que seria melhor ligar para o 911 e voltar lá dentro. Mas, enquanto olhava para minha janela iluminada, vi. Aqueles olhos sombrios e malignos espreitaram por trás das cortinas. Em seguida, revelou sua fila familiar e aterrorizante de dentes que vi no meu chuveiro. E assim, a energia se apagou novamente.